Estamos gravando agora. Glória a Deus. Mais um domingo. É o nosso culto da família. Hoje eu falei para vocês que eu ia tratar de um assunto chamado mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Esse versículo está em Atos, capítulo 20, verso 35. Se você quiser abrir lá, pode abrir. Atos, capítulo 20, verso 35. Você consegue aí, Richard, colocar? Atos, capítulo 20. Tá travando bastante aqui, acho que não vou conseguir. Tá, então eu ponho, pode deixar. Ok. Então eu vou compartilhar aqui com vocês. E aí nós vamos lá em Atos, capítulo 20, verso 35. Esse texto de Atos, capítulo 20, verso 35, na realidade, o ideal é você ler desde o verso... Peraí que eu abri errado aqui na minha Bíblia. O ideal é você ler desde o verso 17, sabe? Mas nós não vamos ler tudo não, porque senão fica muito longo. Muito longo mesmo, né? Então a gente pode começar ali, quer ver? Verso 31. Portanto, vigiai. Cadê o 31 aqui? Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei noite e dia de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e à palavra da sua graça, a Ele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. De ninguém cobicei a prata, nem ouro, nem vestuário. Sim, vós mesmos sabeis que para o que era necessário a mim e aos que estão comigo, estas mãos me serviram, tendo-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus que disse: mais bem-aventurada coisa é dar que receber. E havendo dito isto, pôs-se de joelhos e orou com todos eles, e assim foi. Então essa é a história de Paulo aí, né? Paulo estava em Éfeso e aí ele clamou o povo lá para ouvir essa pregação dele. E você pode perceber que no verso 35, que ele fala assim, né? Recordar as palavras do Senhor Jesus que disse: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. A gente não encontra essas palavras no Novo Testamento, nos Evangelhos, né? Ou seja, esta palavra foi cantada a Paulo por algum apóstolo ou discípulo que conviveu com Cristo e ouviu isso da boca dele, da boca de Jesus, né? Mas isso não está nos evangelhos, então você não vai encontrar essa palavra mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Foi dita por Jesus, mas não foi registrada. Ela está registrada neste versículo unicamente, né? Então, por que eu quis pregar sobre esse assunto? Mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Existe tem aí deixa eu fechar aqui para aparecer aqui na tela com você. Só um segundinho. Tem um significado muito forte essa mensagem, né? Quando Jesus fala essas palavras, ele quis transmitir para a gente uma mensagem que é muito poderosa, é muito forte. E eu tentei explorar nesta pregação um pouquinho dessa força que é esta mensagem, né? Vamos tentar entender alguns detalhes, então.
Então, um texto que é muito interessante é aquele que Jesus diz lá em Mateus 6:21. Vamos abrir lá, Mateus 6:21. Isso aqui não vai dar certo ficar aqui. Abra lá em Mateus 6:21. Deixa eu compartilhar a janela aqui. Então vamos lá, Mateus 6, verso 21, que ele fala assim: porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Ora, pastor, mas por que essa ligação entre esses dois textos? E eu vou mostrar já para você o que é que significa tudo isso. Então você percebeu que primeiro Jesus fala, a melhor coisa é dar do que receber. E a segunda coisa que Jesus fala aqui na minha pregação é, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Ou seja, o valor que damos às coisas é o valor que está em nosso coração. Então, é bem assim mesmo. Eu lembro, quando eu era adolescente, eu acho que eu já até contei essa história aqui algumas vezes, eu não tenho certeza, mas eu me arrisco a contar de novo. Quando eu era adolescente, eu jogava basquete. Eu sou bem alto, para quem não me conhece, eu tenho 1,88 m. Ou seja, eu tenho uma altura de jogador de basquete. Agora eu tenho um peso, assim, muito grande também, Porque ao longo dos anos a gente engorda. E então, acontece que naquela época, eu tinha lá meus 15, 16 anos, eu treinava basquete, jogava basquete. Adorava jogar basquete, era uma delícia. Então, e tinha, a gente, naquela época, lá na década de 70, as coisas eram muito diferentes das que são hoje. Então, por exemplo, você não encontrava essa quantidade de tênis para jogar basquete como tem hoje. Existia lá o quichute, e eventualmente um outro tênis que eu não me lembro, um conga, umas coisas assim, sabe? Umas coisas bem ruinzinhas para... E não tinha jeito, a gente tinha que usar aquilo para jogar. Às vezes a gente achava um tênis assim um pouco melhor e ia comprar, Mas tinha um tênis que era, vamos dizer assim, era o sonho de consumo de todo jogador de basquete, que era o All-Star. Então, a gente amava aquele tênis. Por quê? Porque você assistia na televisão as pessoas jogando basquete usando All-Star. Você via os grandes jogadores da minha cidade, jogava-se muito basquete. A minha cidade era muito basqueteira. E todo mundo tinha All-Star. Só os pobretãos, Zé Ruela que nem nós, é que não tinha, E aí, uma vez, a minha irmã, ela foi morar lá em Foz do Iguaçu, e aí ela comprou um All-Star para mim no Paraguai, e aí trouxe para mim. Aquilo foi a glória, irmãos. Foi, assim, o ápice, do meu prazer em jogar basquete. Jogava muito pouco com aquele All-Star, porque eu não queria desfazer. E o meu pé é muito grande, e sempre foi muito grande. Eu uso 44, para vocês terem uma ideia. Então era difícil você ter um tênis adequado para você jogar naquela época, E a gente venerava aquilo. A gente dava um valor muito grande para aquilo. Então, quando aparecia uma pessoa com All-Star, a gente ficava, aquele cara tem um All-Star, aquela fulana tem um All-Star, e pá. Então a gente achava o máximo, Ou seja, aquilo que nós valorizávamos, na realidade, é o que está no nosso coração. E hoje, eu não dou mais valor para isso. Você vai ali na lojinha da esquina ali e compra um All-Star. Naquela época não era assim. Então, o valor que nós damos às coisas é aquilo que está dentro de nós. Percebe? Vou dar um outro exemplo para vocês. Eu tive um chefe uma vez que não faz muito tempo, faz pouco tempo. É dono de uma escola que eu trabalhava, e esse cara muito rico, uma pessoa muito bem sucedida financeiramente, muito bem sucedida. Ele comprou uma Porsche. E uma Porsche, irmãos, não sai por menos de $700 mil,
Então nós estamos falando aí de talvez 3, 4 milhões de reais. Não é qualquer um que compra uma Porsche. Aí, um dia ele foi lá na escola com a Porsche dele. E eu sou amigo do cara. E aí eu olhei assim na Porsche e falei, fulano, você veio de carrinho de brinquedo hoje, né? Tirando um barato da cara dele. Ô, meu, você já amassou o carro e tinha um amassado no para-choque, né? Um amassado no para-choque. Aí eu falei, puxa vida, fulano, meu, para consertar isso aí não vai ser fácil não. Você vai gastar o quê? Uns 2, 3 mil reais? Só para tirar esse um riscadinho, amassadinho. Ele olhou para mim, deu uma risada e falou assim, que 2, 3 mil reais, velho. Eu vou gastar 25 mil reais para consertar esse para-choque. Meu, 25 pau para consertar um amassadinho no para-choque da Porsche. Você acredita um negócio desse? Ou seja, o valor que eu estava dando para aquilo era muito pequeno. Percebe? Por quê? Porque aquilo estava no meu coração. Era um valor pequeno. Percebe? Mas para ele sabia o valor das coisas, né? Então ele falou, vou gastar 25 mil reais para consertar isso aí. Eu falei, caramba, velho, é grana para chuchu isso aí, meu. Ele falou, não é brinquedo, não. E foi assim. E o que eu quero dizer com tudo isso para vocês é que essa coisa da gente valorizar, de darmos valor às coisas, isso interfere aqui, ó, na nossa cabeça, percebe? Interfere no nosso jeito de ser, na nossa psique, interfere em um monte de coisas. E eu vou mostrar isso para vocês na Bíblia. Por quê? No Velho Testamento, a bênção que era prometida pelo Deus do Velho Testamento era uma bênção terrena e material. Ela era material. Eu posso dar aqui inúmeros textos para vocês, eu vou pegar um só e não vou ler tudo, tá certo? Eu vou mostrar para vocês como é que era a bênção lá no Velho Testamento, né? Deixa eu só abrir aqui nessa Bíblia aqui primeiro e a gente eu já coloco aqui. É Deuteronômio 28, do verso 1 ao 14. Eu vou colocar aqui para você acompanhar a minha leitura, tá? Então, Deuteronômio 28, do 1 em diante. E será que, se ouvires a voz de Jeová, teu Deus, quando a Bíblia aparece esse Senhor em letra maiúscula, tá? Se você procurar lá no comecinho da sua Bíblia, principalmente nessa versão que eu gosto de usar, que é a Almeida Corrigida Fiel, essa palavra Senhor, com todas as letras maiúsculas, ela tem uma menção no começo da Bíblia, dizendo que essa palavra ela veio da palavra Jeová, que é o tetragrama, tá bom? Então, toda vez que tiver escrito Senhor aqui, eu vou ler Jeová, porque é a tradução correta. Então, e será que, se ouvires a voz de Jeová, teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que eu hoje te ordeno, Jeová teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Então aqui está a exaltação material. Ou seja, você vai ser reconhecido. Se Jeová fosse meu Deus, ele me colocaria numa posição de destaque entre as nações da terra. Eu seria, sei lá, um homem muito rico, um Bill Gates da vida, um Jeff Bezos, qualquer coisa assim. E todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz de Jeová teu Deus. Bendito serás na cidade, bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares e bendito serás ao saíres. E Jeová entregará feridos diante de ti, e os teus inimigos, que se levantam contra ti,
por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. Jeová te mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros, e em tudo que puseres a tua mão, e te abençoará na terra que te der Jeová teu Deus. E Jeová te confirmará para si como povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos de Jeová teu Deus e andares nos seus caminhos. E todos os povos da terra verão que é invocado sobre ti o nome de Jeová, e terão temor de ti, e Jeová te dará abundância de bens. Aqui, ó, abundância de bens, no fruto do teu ventre, e no fruto dos teus animais, e no fruto do teu solo, sobre a terra que Jeová jurou a teus pais te dar. E aí vai, não vou ler tudo não. Leia depois até o 14. Então você percebe que para Jeová, a bênção ela é material, né? É uma bênção material. Não há bênção espiritual nenhuma. Não há alimento espiritual, só carnal, só comida, bebida, riqueza, abundância de bens. E é isso que Jeová promete. Promete que você seja um vencedor financeiramente. É assim que Jeová trata dos seus filhos. Ele dá grana, dinheiro para aqueles que cumprem a sua lei, como nós lemos aqui em Deuteronômio. Então, é assim que é. E olha, eu vou te dizer, se você cumprir a lei e Jeová te der bênçãos, então você é uma pessoa feliz, muito feliz. Agora, se você não cumprir a lei, a desgraça é horrível, horrível. Depois você lê lá em Números 15, 32 a 36, vamos abrir lá. Números 15, 32 a 36. Ele fala assim, olha, isso aqui é só um exemplo, tá, queridos? Estando, pois, os filhos de Israel no deserto, acharam um homem apanhando lenha no dia de sábado. Não podia apanhar lenha no dia de sábado, de jeito nenhum. E os que o acharam apanhando lenha, o trouxeram a Moisés e a Arão e a toda a congregação. E o puseram em guarda, porquanto ainda não estava declarado o que se lhe devia fazer. Disse, pois, Jeová a Moisés, olha só, porque ele estava apanhando lenha no dia de sábado, não podia, era contra a lei. Certamente morrerá aquele homem, toda a congregação o apedrejará fora do arraial. Então toda a congregação o tirou para fora do arraial e o apedrejaram e morreu como Jeová ordenara a Moisés. Olha que interessante. Terrível isso, né? Tudo bem, você cumpriu a lei, você vai ficar rico. Se você não cumprir a lei, você morre. Morre, vai para a terra do pé junto. Não tem jeito. Você percebe que esta mentalidade, ela é uma mentalidade que perpassou por todo o povo judeu ao longo dos séculos, lá desde 2000, 3000 anos antes de Cristo. 2000 anos antes de Cristo. E foi perpassando essa ideia ao povo judeu até os dias de hoje. Percebe? Até os dias de hoje. Então, se você é uma pessoa bem-sucedida,
O que significa? É que Jeová te abençoou. Você é uma pessoa não bem-sucedida, é porque Jeová não te abençoou. Percebe? A lei, ela é uma lei comercial. A lei de Jeová, ela é comercial. Por quê? Porque trata de grana, de dinheiro, percebe? Ou seja, se você cumpre a lei, você ganha. Se você não cumpre a lei, você morre. Ou seja, nós estamos falando aqui de comércio. Você está entendendo? Olha como isso é sério, né? Depois a gente vai ler um versículo interessante que está lá em Malaquias. Daqui a pouco a gente vai chegar lá. Essa é a realidade. Hoje o mundo ele é fruto desta ideia de Jeová. Tudo é um comércio, né? Nós vivemos num mundo comercial. Por isso que Jeová diz assim: eu sou o rei eu sou o Deus do ouro e da prata. Percebe? Por quê? Porque é comercial, é grana, é dinheiro. Percebe? E isso nos provoca espanto. Isso nos provoca medo. O ser humano vive com receio, porque nem sempre ele tem o dinheiro que ele precisa. E ele vive uma vida desgraçada, ralando o tempo inteiro, lutando, como se diz por aí, né? Matando um leão por dia para levar o seu salário para casa, para levar o seu alimento para sua família. Percebe? Isso é obra de Jeová. É única e exclusivamente dele. E isso está aqui, ó, na nossa mente, no nosso inconsciente, no nosso, sei lá, não sou psicólogo, ou inconsciente ou subconsciente, sei lá o quê. Mas está aqui dentro. Por quê? Porque eu tenho que valorizar as coisas. Eu preciso dar valor para as coisas. Percebe? É muito interessante. E isso nos provoca medo. Quando eu não cumpro as leis do mundo, as consequências são, na maioria das vezes, remediáveis. Veja alguns exemplos. Olha, você precisa ter seguro de vida, você precisa ter seguro do seu carro, você põe o seu dinheiro na poupança, porque o futuro ninguém sabe. Percebe? Você compra alarme para colocar na sua casa para que ninguém... se alguém entrar, dispara o alarme, protege sua família, e assim vai. Ou seja, esta visão comercial começa com Jeová, e ela é terrível, terrível. Esse é o sentimento que influencia nas instâncias mais sutis do nosso inconsciente. Isso define a nossa personalidade, isso estabiliza a nossa sanidade. Olha que frase interessante. Isso define o seu futuro profissional, né? Vou dar um exemplo aqui para vocês, né? Outro dia minha filha falou assim: "Ah, pai, essa Covid está atrapalhando a faculdade". Minha filha faz odontologia. Está atrapalhando a minha faculdade, que não sei o quê, eu não sei o que eu vou fazer, eu estou pensando em mudar, eu acho que eu vou ser tradutora. Eu falei: "Filha, você vai ser tradutora? Então faz o seguinte, tá difícil? Tá. Você vai fazer EAD, tradução EAD também. O que é que vai mudar? Então pensa no pior cenário, tanto para odonto quanto para um tradutor. Ela gosta muito de línguas, ela estudou francês sozinho, ela estuda inglês já há muito tempo, fala inglês fluentemente e tal. Enfim, percebe como é difícil? É difícil. Ou seja, essa situação define o nosso futuro. Percebe? Nós estamos amarrados a essa filosofia maligna trazida por Jeová para nós, como se fosse um presente grego, né? Só pode ser. Né? A lei, ela provoca medo de tal maneira que torna a nossa fé superficial. Percebe? Eu vou dar alguns exemplos para vocês de superficialidade da fé. Tudo por causa desse comércio, por causa da grana.
E eu vou falar isso para vocês. E essa superficialidade da nossa fé, ela provoca em nós um apreço, um amor às coisas do mundo, né? Nós começamos a amar o nosso mundo, não é? E a Bíblia diz que aquele que ama a Deus se torna inimigo, inimigo do mundo, não é verdade? É assim que é a palavra. Ó, quer ver um caso dois casos assim bem simples de superficialidade da fé, né? O caso daquele fariseu e do publicano. Está lá em Lucas 18, de 9 a 14. Eu gosto muito desse texto, né? Então vamos compartilhar aqui para você. Lucas 18, está aqui. De 9 a 14. E também esta parábola a uns que confiavam em si mesmo, crendo que eram justos e desprezavam os outros. Esta frase aqui, meus queridos, é uma frase fantástica, né? Então Jesus contou uma parábola, né, para que aqueles que confiavam em si mesmo. O que significa confiar em si mesmo? É ter uma fé superficial, é confiar na grana que tem no bolso. Percebe? Crendo que eram justos. Então, se o cara tem grana, se ele é um cara que tem dinheiro, é porque Jeová o abençoou. Então, ele é cumpridor da lei. Olha que tenebroso isso. Ou seja, o sujeito que tem grana aqui do povo judeu é aquele que é abençoado por Jeová. Se ele é abençoado por Jeová, ele é um cumpridor da lei. Portanto, ele é um justo. Ele se sente justo. Portanto, ele podia desprezar os outros. Então, vou ler de novo aqui. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana, dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos aos céus, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, não aquele. Porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Olha só o que a grana faz no coração daquele que a possui. Quer ver um outro caso? É o caso do jovem rico, em Lucas 18, de 18 a 30. Então vamos lá, 18 a 30. E perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus disse: por que me chamas bom? Ninguém há bom, senão um que é Deus. Sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. E disse ele: todas estas coisas tenho observado desde a minha mocidade. Ou seja, eu sou bom, Cristo. Jesus, eu sou bom. Eu sou o cara. Por isso eu tenho grana. Príncipe. Ele era príncipe. Sinônimo de príncipe aqui no Velho Testamento é riqueza, grana. Por que esse cara tem dinheiro? Porque ele observa estas coisas desde a sua mocidade. E quando Jesus ouviu isso, disse-lhe: ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens, reparte-o pelos pobres e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. Mas ouvindo isto, ficou muito triste, porque era muito
rico. Por que ele era muito rico? Ele era muito rico porque ele observava a lei. E Jeová dá riquezas para aqueles que observam a lei. Jesus, vendo que ele ficara muito triste, disse então, quão dificilmente entrarão no reino de Deus que tem riquezas, porque é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Depois vocês leem o resto. Vocês estão entendendo como a lei do Velho Testamento, através da grana que Jeová promete, provoca no judeu uma superficialidade da sua fé. A sua fé fica superficial. Olha que interessante. Não é? Percebe? E esse comportamento religioso não está muito longe da gente, não, tá? Não está muito longe. O que tem de crente aí se achando o máximo, se achando a bênção, se achando a pessoa que é justa, que tem, que é bom, e não sei o quê, e tem o reizão na barriga, está cheio assim de crente, assim, está cheio. Né? Crente que julga o outro, né? Que fica olhando, olha lá, pecador, que desgraçado, olha lá, caiu com a secretária. Nós somos assim. Sabe quem provoca isso? É a bênção de Jeová, que se chama grana. Que grana significa que você é justo e você cumpre a lei. Essa é a ideia que está por trás. O comportamento religioso produz sensação de segurança. Você sabia disso? O sujeito que se comporta como um religioso, cheio do entendimento das coisas, cheio de sabedoria da Bíblia, e sabe tudo da religião dele, e conhecem os padres, conhecem os santos do passado, e eu sou conhecedor, eu fiz isso, eu entendo disso, eu entendo daquilo. Ele produz uma sensação de segurança. Eu estou dentro. Sabe como é que é? Porque eu conheço a Bíblia, eu estou dentro do Evangelho. Eu estou dentro do reino de Deus. Né? Então, quanto mais religioso você se parece, mais dentro você se sente estar. E isso dá segurança. Isso é pernicioso. Isso é tenebroso. Isso é horroroso. Quando a pessoa se sente segura de si, porque ela é de uma religião, ela é boa, ela faz, ela ajuda os outros. Uma pessoa que ajuda, o sujeito passa aqui na frente de casa, eu vou lá e dou um prato de comida. Não, estou precisando de R$5, está aqui os R$5. Você vai lá, ajuda e faz. Esse sentimento de segurança é tenebroso, é horroroso, é pernicioso e eu vou te explicar o porquê. Porque Deus se agrada daquele que é humilde e reconhece a sua incapacidade. Como aquele publicano. Ele tinha vergonha de olhar para os céus. Tinha vergonha de falar com Deus. Por quê? Deus, tem misericórdia, tem piedade, tem de mim que eu sou um pecador horroroso. É assim que Deus quer. Você quer ver? Quando a gente está dentro, se sente seguro porque está frequentando uma religião, está lá super bem e tal. Você quer ver o que costuma acontecer? A pessoa começa a fazer pequenas concessões, né? Concessões que são contra o cristianismo, né? Contra o cristianismo.
Vou dar alguns exemplos aqui para vocês. Uso inadequado da língua, dos ouvidos e dos olhos. Considerar que pequenos pecados são perdoáveis e grandes pecados são imperdoáveis. Se você pensa desse jeito, hoje você vai ter que mudar o seu raciocínio. Tá? Pequenos e grandes pecados são perdoáveis. Pequenos e grandes. O fato de um pecado ser perdoável não te dá o direito de cometê-lo. Ok? Vamos adiante. Permitir-se pensamentos inadequados. Fazer julgamentos. Eu sou um crentaço. Eu sou um super crente. Sou diácono da igreja. Não, eu sou um presbítero. Eu tenho uma posição de presbitério. Eu sou bom. Eu sou pastor. As pessoas me olham e tem aquela reverência pela minha magnitude, pela minha grandeza espiritual. Porque eu sou. Então eu posso julgar você. Você é um pecador desgraçado. Você... Tá vendo lá? O cara lá caiu com a secretária lá. Tá vendo? Que desgraça. Isso é julgamento. Você se permite estimular sentimentos reprováveis. Não é? Por exemplo, porque você é um grande crente e você tem uma posição importante dentro da igreja ou dentro da sua religião. Aí você pode ter raiva. Não tem problema ter raiva. Ter ódio, lascívia, malícia. Você pode. Eu sou um grande crente. Eu posso ter tudo isso aí, depois Deus me perdoa. Você começa a considerar que o cristianismo é apenas uma filosofia. Percebe? Uma pequena filosofia, uma boa filosofia. Olha, eu sou um bom crente, eu sou um cara de primeira, né? Eu tenho pedigree, como diria o Esdras, né? Tenho pedigree. E esse cristianismo, né? Eu sigo ele. Eu sou cristão, eu acredito em Jesus e tal. Jesus morreu naquela cruz. Tudo bem que aquilo tudo é filosófico, sabe como é que é? E outra, é para os outros, né? É que Jesus tinha um nível tão alto de santidade, tão alto, que eu jamais vou alcançar isso aí. Jamais vou ser tão santo quanto Jesus pede para a gente ser. Né? Ou situações em que se aplica a mim, porém, que não se aplica a mim, porém se aplica aos outros. Como eu sou um crente bom mesmo, eu posso cometer um pecadinho aqui, mas aquele cara não pode, porque ele é um crentinho, é um Zezinho, é um Zé ninguém. Então ele não pode cometer pecadinhos, não. Se ele cometer pecadinhos, ele vai para o inferninho, tá? Mas eu posso, não tem problema, eu sou um bom crente, né? E assim vai. Esse é o produto da bênção de Jeová. Grana, dinheiro. Entendeu? Muito bem. Jesus sabia que as concessões religiosas, aqui eu estou falando do judaísmo, né, transformavam o coração do judeu numa pedra gélida. O coração do judeu é gelado, é frio. Percebe? Por que ele é frio? Não importa se eu tenho um coração frio ou quente, se eu sou de pedra, se meu coração é mole ou de pedra, não importa. O que importa é que eu cumpro a lei. E eu cumpro a lei à risca, por isso eu tenho grana. Então eu posso julgar as pessoas. Eu sou um abençoado. É assim que Jesus encontrou o judaísmo lá na época dele. E hoje também é assim, não muda muito não. A promessa de Jeová era absolutamente material e não tinha garantia espiritual nenhuma, apenas prosperidade.
Eu vou dar alguns exemplos aqui. Jó sofreu muito nas mãos de Jeová. Demais. Tanto é que ele passou ali, ele chegou a um ponto, ele tinha uma doença na pele que ele se coçava com caco de telha, de tanta coceira que ele sentia. Né? Mas quando Jeová considerou Jó como um vencedor, aí ele foi lá e restituiu a Jó tudo aquilo que ele tinha em dobro. Né? Inclusive filhos. Ele teve vários filhos depois. Vários filhos. Né? Agora, é difícil imaginar você perder um filho e depois Deus, esse Deus aí, né, te restitui com outro filho. Será que passa a dor da perda de um filho? Será que é possível? Será que um filho ameniza o sofrimento da perda de outro filho? Eu já falei isso aqui para vocês. Não, de jeito nenhum. Você quer ver? Jeová promete abrir as janelas dos céus caso você der o dízimo. Você sabia disso? Está lá em Malaquias 3:10. Vamos abrir lá? Eu gosto dessa passagem de Malaquias, eu acho bacana. Vamos ver lá. Que Deus tenha misericórdia. Malaquias 3:10. Malaquias é um pouquinho antes de Mateus, tá, gente? Tá lá, Malaquias. Né? Vamos ler aqui tudo. Porque eu, Jeová, não mudo. Por isso, do verso 3, do verso 6 do capítulo 3. Porque eu, Jeová, não mudo. Por isso só, ó filhos de Jacó, não sois consumido. Desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos, e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós, diz Jeová dos exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus, todavia vós me roubais. E dizeis, em que te roubamos? Aí eu respondo, nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais. Sim, toda esta nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim nisto, diz Jeová dos exércitos. Se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para recolherdes. E por causa de vós repreenderei o devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra, e a vossa vide no campo não será estéril, diz Jeová dos exércitos. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque sereis uma terra deleitosa, diz Jeová dos exércitos. Então tá aí. Olha só como Jeová é bom, né? Se você cumprir a lei, você ganha grana de Jeová. Ele te paga. Ele te dá dinheiro para você cumprir a lei. Mas Jesus não é assim, sabe? Eu tenho uma boa notícia para te dar. Jesus não é como Jeová. Muito pelo contrário. Jesus não quer nem saber disso aí. Jesus, ele era tão assim, cheio do que Deus pensava, do que o Pai pensava. Ele mesmo falou assim, filho do homem não tem aonde reclinar a sua cabeça. Não tem palácio. Você quer ver um fato interessante? Quando o diabo tentou Jesus lá no deserto, lá em Lucas 4, em Mateus 4 também,
você vai perceber que o diabo oferece para Jesus os reinos, as riquezas. Jesus fala, não quero não. Eu vou cumprir a lei. Jesus estava dizendo isso, eu vou cumprir a lei, mas eu não quero grana. Não quero grana. É isso que Jesus fez. Sabe que Jesus é tão interessante que ele mexe tanto com a gente, ele mexe tanto com aquilo que nós pensamos, que ele desfaz esse pensamento pernicioso, horroroso, que Jeová implantou na humanidade. Né? Ele desfaz isso aí. Ele desfaz como? Jesus, você já deve ter visto isso em vários versículos, né? Jesus falando assim, dá outra face. O que diz lá? É dente por dente, olho por olho? Ah, então eu digo assim, ama os seus inimigos. Se alguém te bater de uma face, dá outra. Jesus, ele falou assim, olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma herança para você. Eu vou te dar uma herança, só que essa herança não é aqui na terra. Eu vou te dar uma bênção muito grande, mas não é aqui, é lá no céu. Eu vou te dar o reino do meu Pai para você. Ah, e tem outra, viu? Aquele que acreditar bem em mim, que me amar e cumprir aquilo que as minhas palavras, eu e o Pai viremos em você e faremos em você morada. Nós vamos vir morar aí dentro de você. Percebe? Olha que interessante. Jesus falou assim, olha, se você me amar, né, se você me amar de verdade, eu vou dar para você o Espírito Santo de Deus. E olha, eu vou dizer uma coisa para você. Se você me amar mesmo, você vai morar comigo lá no céu. A vida eterna é sua. Eu te prometo. Eu dou. Eu dou para você a vida eterna. Agora, o meu reino não é deste mundo. Eu não faço troca. Eu não comercializo com este mundo. Por isso que Jesus não tinha grana. Será que vocês não perceberam isso ainda? Jesus não tinha dinheiro. O momento em que Jesus foi cobrado de alguma coisa, ele pegou e falou assim, fulano, vai ali naquele rio, pega um peixe lá, que você vai ver que na boca desse peixe tem uma moeda. Aí você paga o meu tributo e o seu, tá bom? Jesus não tinha dinheiro. Quem se preocupava em ter dinheiro para comer eram os discípulos. Tanto é que Judas, ele era o tesoureiro lá deles, né? O cara da grana. Percebe? Mas Jesus nunca falou para eles assim, ó, vocês recolhem um dinheirinho aí, né? Sabe como é que é? Não vamos precisar de um dinheirinho para comer depois. Jesus nunca falou isso. Jesus não comercializa. Jesus não tinha dinheiro, não tinha grana. Quando ele subiu naquela cruz, o que ele tinha eram trapos imundos que ele se vestia. Eram roupas velhas, sujas, fedorentas. Quando ele subiu naquela cruz, até isso ele largou. Jesus não faz comércio. A luta de Jesus era formar em nós uma nova forma de pensar. O pensamento era religioso e voltado a receber bênçãos. Irmãos, nós não temos que ser voltados a receber bênçãos. Deus nos abençoa porque Ele quer nos abençoar, não é porque nós estamos atrás. O cristão não tem que ir atrás de bênção nenhuma. Lá em Mateus capítulo 6, ele fala assim, por que a vez de se preocupar com o dia de amanhã? Por que vocês estão se preocupando com o dia de amanhã? Percebe? Nós não precisamos nos preocupar com o dia de amanhã. Basta cada dia o seu mal. A bênção Deus dá, independente de qualquer coisa. Nosso Deus cuida de nós. Nós não precisamos ficar cumprindo regra para receber grana. Não. Se você tem um trabalho, se você tem comida na sua mesa, se você está trabalhando, se você
Agradeça a Deus que Ele te deu isso, para que você pudesse se sustentar, para que você tivesse comida na sua mesa, para que você pudesse viver em amor. É para isso que Deus te deu essas coisas. Percebe? Uma maneira de mudar o nosso coração é lutar contra aquilo que mais nos consome todos os dias. Você sabe o que é o que nos consome todos os dias? É a ganância. É o desejo de ter. Eu queria tanto ter um computador novo, sabe? Um computadorzinho bonitinho. Eu queria tanto comprar aquele carrinho que tem ar-condicionadinho, gostosinho. Eu queria tanto poder comprar tal isso. Eu queria tanto poder, papapá, eu queria papapá, eu queria papapá, eu queria papapá. Nós temos que lutar contra esse sentimento. Eu não estou dizendo aqui que você tem que largar tudo, jogar tudo para cima e falar, agora eu vou viver igual Jesus. Não é isso que eu estou falando. Não é isso. Estou falando de um sentimento que nós temos, que a gente precisa colocar o sentimento do amor, o sentimento da doação, de dar, acima do sentimento de querer ter. Não estou proibindo você de querer ter as coisas. Não, você tem que ter a sua casa. Você tem que ter seu carro, você tem que ter o seu salário, você tem que ter uma poupança lá no banco. Precisa, não estou dizendo que isso tudo é errado. Não, precisa. Mas isso não seja a sua derrota, sabe? Que isso seja a bênção que Deus, o nosso Pai, te dá. Muito bem, a obra de Satanás é nos convencer de que o futuro é incerto. Essa é a obra dele. O tempo inteiro Satanás está colocando na nossa cabeça ou no nosso meio inseguranças a respeito do futuro. O futuro é incerto. Nós precisamos nos precaver, porque o futuro é incerto. Eu preciso ter um seguro. Não está errado isso, tá, irmãos? Mas esse é o trabalho de Satanás, fazer com que você se perca na necessidade, que você busque o dinheiro incessantemente, que você não veja a necessidade alheia, que você não enxergue a dificuldade alheia. Agora, para você, meu querido, não há surpresa. Não existe um futuro incerto para você. O que existe é um futuro certo. Você está garantido por causa da obra de Cristo. A obra de Cristo na cruz te coloca dentro do reino de Deus. O reino de Deus é seu. Ou seja, não existe incerteza para nós. Com relação aqui, a esse mundo aqui, nós temos que trabalhar, percebe? Para que a gente possa ter, não é? Uma condição boa de vida. Não está errado isso. Mas isso não pode confundir, não pode suplantar, sobrepor, percebe? O nosso amor. Não pode. Não pode sobrepor aquilo que nós amamos, que é a Cristo. Aquilo que nós amamos, que é a igreja. Isso não pode sobrepor aquilo que nós amamos, que é o próximo, porque Jesus falou assim, ama teu próximo como eu vos amei. Então a grana, o dinheiro, o comércio tem que estar abaixo do amor. O amor tem que estar em cima. Para se combater esse sentimento, Jesus implanta um novo raciocínio sobre o amor, que até então não era discutido. O amor no Velho Testamento não é discutido. Não existe discussão sobre amor. Ninguém ama no Velho Testamento. Não existe amor. Existe o quê? Busca pela bênção. Vai procurar. Estuda o amor do Velho Testamento. Qual é? Só existe o amor de Cristo. E o amor de Cristo é revelado na obra de Cristo.
E o amor de Cristo se chama Pai. Lembra lá em 1 Coríntios 13 que ele fala que o amor tudo sofre? Né? Por isso que dar é melhor do que receber. Sabe por quê? Quando você pratica a doação, você, vamos dizer assim, você amassa o seu desejo de ter. Você diminui a influência do comércio de Jeová na sua vida. Diminui aquela história da bênção. Ai, Deus me abençoou com um trabalho. Deus me abençoou com esta venda. Olha, eu vendi um produto e tive 500 mil reais de lucro. Sabe, quando a gente começa a dar valor para essas coisas, a gente perde a noção do amor. Por isso que Jesus fala assim, melhor é dar do que receber. Por quê? Porque quando você dá, você amolece o seu coração, você mexe no seu coração. E você se aproxima da obra de Cristo. Qual é a obra de Cristo? Jesus deu a sua vida por amor de nós. Ele deu aquilo que era mais precioso. O que é mais precioso para você? Vamos pensar aqui em mim, esta casa. Eu tenho um carro, o carro é mais precioso? Não. Esta casa é mais preciosa? Não. Mais precioso é a minha vida. Eu estou aqui desesperado, morrendo de medo da Covid. Por quê? Porque eu quero preservar aquilo que eu mais gosto, que é de mim mesmo. É ou não é? Você está entendendo o que eu quero dizer? Nós precisamos aprender a dar. Mas quando a gente dá, a gente precisa aprender a amassar o coração, a esmiuçar, a amolecer. Porque esta é a obra de Cristo, meu irmão. Por isso que dar é muito melhor. Porque te aproxima da personalidade de Cristo. Te aproxima do verdadeiro amor, que é o amor que tem aquele que dá. E Jesus deu. Ele deu a vida. Ele deu sangue. Percebe? Ele deu dor para a gente. Jesus deu a dor para nós. Percebe? Jesus pegou as nossas enfermidades, as nossas lepras, as nossas desgraças e tomou para si. Percebe? E deu a vida por nós. Essa é a obra de Cristo. A promessa, a obra de Cristo, é sempre para o outro, nunca para si mesmo. É o inverso do judaísmo, que a promessa é sempre material para mim. E nós temos que lutar contra esse sentimento. É isso, irmãos. Por isso que é melhor dar. Mais grande coisa é dar do que receber. Glória a Deus. Seja abençoado com esta palavra, em nome de Jesus. Amém? Um segundo que eu vou parar a gravação.